Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual e no vídeo de hoje eu quero falar sobre os benefícios da cebola. Quais são esses benefícios que a cebola pode trazer, pessoal, para a gente, para a nossa vida, para a nossa saúde? A gente sabe, desde que entende por gente, a gente sabe que a cebola é utilizada na cura da gripe. Nossas avós sempre faziam, né? Nossas mães sempre faziam lambedores. Lambedores seriam aqueles xaropes que é utilizado a cebola para fazer esses xaropes, né, pessoal? E a cura era imediata. Utilizava-se xaropes com essas cebolas, acrescentando limão e outros legumes. Então eu peguei um trecho aqui da internet para falar sobre essa questão da cebola. Porque eu não quero somente aqui, pessoal, como nosso canal é sobre espiritualidade, eu quero falar aqui de outros benefícios da cebola, não somente para a nossa saúde, mas também para a nossa proteção espiritual. Vocês acreditam que a cebola possa trazer uma proteção espiritual para você? A gente já sabe da física, da energética, é possível. Eu quero trazer essa indagação, eu quero trazer também essa informação. Vamos lá. No site, eu entrei aqui no site NOAA, e desse site ele fala sobre as cebolas e a gripe. Durante séculos, as pessoas usavam cebolas como remédio preventivo, que eu acabei de falar. Embora possuam muitas qualidades antimicrobianas, precisamos desmistificar alguns mitos sobre as supostas propriedades da cebola na prevenção da gripe. O mais comum é a crença de que a cebola purifica o ar. Nesse vídeo eu quero justamente falar sobre isso, pessoal. Há muito tempo eu utilizo a cebola. Quando eu vejo que o ambiente está meio denso, meio complicado, quando você está com dificuldade de dormir, para mim, pessoal, me foi orientado e eu sempre utilizei e sempre funciona. Vamos falar, então vamos ver aqui, em uma lenda. A cebola crua pode prevenir a gripe? Vamos lá. Uma lenda que remonta ao século XVI afirma que colocar uma cebola crua cortada nos cômodos poderia proteger seus ocupantes da peste bubônica. Muito antes da descoberta dos germes, a crença predominante era de que doenças contagiosas eram transmitidas por miasmas ou o ar nocivo. A gente sabe, né, pessoal, que hoje em dia já tem a descoberta dos vírus, das bactérias, e a gente sabe que no ar está totalmente contaminado com vários tipos de bactérias, de vírus. Isso aí é um fato, né? Hoje em dia a gente já está comprovado isso aí. Embora falsa, essa crença sobre cebolas e gripe permaneceu na medicina popular ao longo do século XIX, alegando evitar epidemias como varíola, gripe e outras febres infecciosas. Uma anedota de epidemia de gripe de 1919 afirma que cebolas cortadas e espalhadas pela casa combatem o vírus da gripe. Embora muitas pessoas ainda acreditem que cebolas no quarto são boas para a tosse, o método nunca foi comprovado. O vírus da gripe e do resfriado se espalham por contato, não flutuando no ar. Veja bem, ele fala aqui no vírus que é por contato, né? Que ele não, embora as pessoas ainda acreditem que as cebolas no quarto são boas para a tosse, o método nunca foi comprovado. O vírus da gripe e do resfriado se espalham por contato e não flutuam no ar, onde a cebola supostamente poderia atraí-los ou destruí-los. Até no site snopes.com desmentiu esse mito. De fato, quando cortadas, as cebolas liberam compostos que não promovem o crescimento de patógenos. O Centro de Segurança Alimentar da Universidade da Geórgia, afirma que o suco liberado pela cebola cortada mata ou inibe o crescimento de vários tipos de micro-organismos, incluindo alguns capazes de causar intoxicação alimentar em humanos.
Quando manuseados corretamente, as cebolas cortadas podem ser armazenadas na geladeira em um recipiente fechado por até 7 dias. A gente pode fazer aqui, ele resume aqui esse site dizendo: não há evidências científicas de que a cebola crua cortada absorve germes ou elimine toxinas venenosas no ar. Existe um conto de um médico que visitou um vilarejo. E nesse conto fala que as únicas pessoas que não pegaram nesse vilarejo essa gripe foi justamente a casa desse fazendeiro, que foram fazer, os médicos procuraram para entender quais foram o que eles utilizaram para evitar essa gripe. E sua esposa contou que o único método utilizado para evitar a gripe foram as cebolas cortadas. Ela cortou várias cebolas. Não fala quais são os tipos de cebola, pessoal, se foi a cebola roxa ou a cebola branca. Mas ela fala que cortou, aqui no relato, fala que ela cortou essas cebolas e colocou em vários cômodos da casa. E assim, essa casa ficou protegida por esse vírus. Esse é um relato, é uma história que não é uma história que possa ter afirmação positiva, que seja um fato real, mas há esse conto e há relatos de que a cebola realmente ela possa prevenir a questão da gripe e outras doenças respiratórias. Procurei no site boatostambém.org, ele fala sobre esse assunto do fazendeiro e sua família que não pegou, não contraiu a gripe nesse período. Aí, pessoal, trazendo esse exemplo aqui da internet, eu quero falar um pouco sobre a cebola. Antigamente, existiam as rezadeiras, as pessoas que curavam através da reza, através dos galhos de arruda, através dos galhos do pião roxo. Quem é do Nordeste conhece bem essas histórias de rezadeiras que utilizam essas ervas para fazerem a cura. E também elas utilizavam a cebola, quando era o caso de uma criança que precisava dormir, que estava com o nariz entupido, com causas respiratórias, elas recomendavam colocar as cebolas ao lado do berço ou da cama que a criança dormia. E, de fato, realmente a criança foi comprovado, não cientificamente, mas quem fez os testes foram comprovados que realmente as crianças conseguiam, no outro dia, obter uma melhor respiração e um melhor resultado. De fato, realmente isso ocorreu. E a gente vê aí alguns mitos, alguns estudos, que a cebola realmente ela tem esse poder de absorver, de puxar essas bactérias, esses vírus do ar, puxar para elas, que é justamente o que elas relatam, que elas só podem as cebolas só podem ficar no ambiente 3 dias no máximo. Se você corta a cebola, coloca no ambiente, no máximo 3 dias e deixa lá. Acontece que também, pessoal, como o site aqui, como o nosso canal é sobre espiritualidade, nós queremos falar também sobre os benefícios espirituais. Nós sabemos que antigamente, para se espantar os vampiros, né, que tem naqueles mitos, naqueles filmes, tem a história lá, o mito da cebola. Isso é mito ou verdade? O que é que vocês acham? Na dúvida, eu sempre utilizo a cebola. Quando eu vejo que o ambiente está pesado, quando eu vejo que a coisa mudou de sintonia, eu vou lá na geladeira, eu coloco a cebola na geladeira, que não é o ideal, mas eu coloco na geladeira. Eu pego a cebola roxa. Eu sempre utilizei a roxa, nunca utilizei a cebola branca. Porque eu acho que a cebola roxa ela tem uma propriedade mais. Isso é uma crença minha. Mas eu vou lá, corto a cebola roxa no meio e coloco uma na cabeceira da companheira e uma na minha cabeceira. Deixo lá por 3 dias. Pessoal, há um fato que você sente, você está até com o nariz entupido, ou o ambiente está meio pesado, você sente realmente que você consegue dormir melhor. Como eu cito também sempre exemplos, eu fiz uma viagem, na época, para uma cidade de parentes, que parentes moravam por lá, e tinha uma tia que ela me relatou, né, conversando com ela ali, eu percebi ela meio assim cansada, exausta. Eu percebi uma densidade nela, pessoal, muito forte. Aí ela me contou.
Olha, eu não tô conseguindo dormir, tá com uma semana que eu não consigo dormir direito. Tá uma situação meio chata. Tá uma situação complicada porque eu já tomei remédio, mas eu não consigo dormir. Eu não entendo o que acontece com o meu corpo. Mesmo com os remédios, ela não conseguia realmente deitar e dormir e ter aquele sono profundo. Imediatamente eu lembrei da cebola. Recomendei que ela cortasse a cebola e colocasse na cabeceira da cama dela. Pronto, pessoal. Ela participava desse grupo de catequese, né? Ela tinha os estudos no outro dia, que ela que orientava, que ajudava no processo desses estudos da igreja. E pessoal, e nesse dia ela simplesmente não acordou no horário certo. A cebola, pessoal, fez um efeito tão benéfico na saúde dela que ela dormiu até mais ou menos umas 11 a 12 da manhã. Ela foi praticamente a manhã toda dormindo. Quando acordou, desesperada, porque ela tinha um compromisso da igreja, que ela tinha que estar lá. O telefone dela ela deixou na sala, não conseguiu ouvir, porque realmente ela compensou um sono energético que ela precisava compensar, né, pessoal? Que ela não havia dormido tão bem o quanto dormiu naquela noite. Veja só uma simples ação. Aí você me diz, pode ser o efeito placebo? Não importa se foi o efeito placebo, se foi a cebola. O que importa é que ela conseguiu realmente, de fato, ter o relaxamento do corpo e da mente. Ela teve esse momento. E aquele benefício, quem trouxe foi a cebola. Essa cebola, pessoal, eu sempre utilizo aqui na minha casa. De vez em quando eu vejo que o ambiente não está legal, quando eu começo a ver muitos vultos na casa, eu corto cebolas e coloco sempre em alguns ambientes da casa. E eu percebo realmente que há um afastamento. Não sei se isso quer dizer, se é aquele filme dos vampiros, porque os vampiros a gente sabe, pessoal, que essa alegoria de vampiro seriam espíritos sugadores, espíritos que estão ali para sugar a tua vitalidade, que no caso ali o fictício seria o sangue, né? Ele está ali para sugar seu sangue. Na mitologia é o sangue. Na realidade, a gente sabe que os espíritos, eles sugam nossa energia vital. Os espíritos que sugam nossa energia vital são vampiros energéticos. Se na mitologia a cebola afasta esses vampiros energéticos, então na realidade a cebola irá afastar esses espíritos sugadores do energético, da nossa energia vital. Isso é um fato. Verdade, mito ou verdade, para mim não importa. O que importa é o resultado que eu obtenho com aquela ação. E eu quero compartilhar esse resultado com vocês. Na dúvida, e ainda vou mais adiante. Ainda vou mais adiante. Isso quem me ensinou, pessoal, também dessa cebola, há um tempo atrás, há uns 15 anos atrás, quem me ensinou isso também foi, eu não lembro se foi um preto velho ou foi o Nego Gerson. Não lembro, sei que foi recomendado por um deles. Coloque a cebola. E ainda teve uma situação quando é uma coisa mais aprofundada, você ainda morde um pouco um dente de alho, mais aprofundado que seria um ataque, né, pessoal, espiritual mais profundo. Você corta uma cebola, corta não, cebola, dá uma mordida no dente de alho e coloca ao lado. Pronto, deixa do lado da cabeceira. E eu sempre fiz isso quando eu vejo que a coisa está mais pesada e sempre deu certo e sempre farei. Por quê? O mal não pode fazer. Se está tendo um bom resultado, você ainda tinha, pessoal, a situação que eu observava quando eu cortava a cebola, quando o ambiente está muito pesado, muito denso, pessoal, aquele miolo da cebola, se o negócio estiver muito denso, ele sai, ele saísse como se fosse brotando uma flor. Ele vai saindo de dentro e abrindo. Isso quando o ambiente está pesado. Quando o ambiente não está pesado, ele simplesmente murcha e pronto. Ele simplesmente puxa as bactérias. Por isso que você não deve deixar muito tempo, mais do que 3 dias. Por quê? Porque como ele está puxando toda a bactéria do ambiente, se você deixar ali, é como se você permitisse que toda a bactéria, todo o energético voltasse de novo para o ambiente. Se você esquecer de retirar. Por isso a importância da cebola.
E nesse relato aqui, nesse site que eu citei, eles ainda falam a questão que a cebola, ela, quando você corta, ela tem essa probabilidade de puxar o vírus e as bactérias do ambiente. Quando você utiliza, corta para utilizar em um alimento, quando você guarda, embora essa ação de guardar, ela está fazendo o dever dela, ela está puxando as bactérias da geladeira ou do ar que você deixar ali fora. Ela está puxando. Então, o recomendado é não utilizar. Ou você utiliza toda, ou não utiliza ela a metade. Eu coloco na geladeira, pessoal, e eu procuro utilizar sempre no outro dia. Seria o ideal? Não, não seria o ideal. Sabendo disso, não seria o ideal. O ideal, eu estou agora comprando cebola menores, porque aí quando você vai utilizar, você utiliza ela toda. Eu não deixo ela guardada. Porque se eu já sei disso, por que que eu vou fazer a coisa errada, né, pessoal? Pode ser que seja um mito, como eu falei. Muitas pessoas não vão acreditar. Mas aqui, como é um canal para espiritualistas, eu estou deixando aqui esse relato da cebola. Tem uma pessoa com gripe, corte a cebola, coloque ali na cabeceira, um pouco distante, mas coloque, pronto. A pessoa vai sentir melhor. Eu já coloquei, já fiz o teste, eu já coloquei para minha companheira, pessoal. Ela dormiu que passou do horário também. Sempre acontece isso. Ela traz esse benefício. Você consegue relaxar melhor. Ela purifica o ar. Você sente que ela purifica o ar. Ela traz realmente. Se tem uma coisa ali bloqueada, já percebi. Ah, você está fazendo uma coisa ali, está travando. Você está fazendo uma coisa, não está dando certo, está travando. Corta a cebola, coloca do lado para você ver. Se for um irmãozinho brincando com você, se for um irmão do lado negativo, que sempre a cebola irá fazê-lo afastar. Não sei se ela inibe, eu não sei se ela exala alguma energia, algum, alguma toxina prejudicial aos espíritos, né? Mas na dúvida, não quero saber se exala ou não. O que importa para mim é o resultado, pessoal. Então, o resultado benéfico na hora é o que me importa. Então, estou fazendo uma coisa, travou, não deu certo, corta a cebola, cebola nele. E resultado positivo. Para mim, é isso o que importa. Então, vocês vão deixar de buscar a tua saúde porque na dúvida, porque na medicina fala isso, porque a causa é essa, porque ela exala uma toxina. Veja que coisa, né? Tem vários mitos ao redor da cebola. E para mim, pessoal, eu acredito muito naquela questão. Os filmes, nós que estamos dentro da parte espiritual, a gente sabe que os filmes de ficção científica são os verdadeiros filmes e os documentários são falsos. Muitos vão até, poxa vida, que conversa aqui, documentário é falso, que loucura. Mas é o que eu penso, eu estou deixando aqui. Os filmes de ficção são uma realidade e os documentários são falsos. Tudo que eu vejo em filmes que eu possa ver, tudo que eu vejo em filmes que eu possa colocar no meu dia a dia, que isso aqui possa me ajudar, eu estou fazendo, pessoal. E eu vejo sempre resultado positivo. Pronto. Resultado positivo é o que eu espero. Utilizem sempre, usem e abusem da cebola. Utilizem sempre que necessitarem, sempre que houver um processo obsessivo, sempre que houver ali um problema respiratório, utilize também. Use e abuse da cebola. É isso que eu queria deixar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.